Sim, a partir de agora, na tela da Band, os donos da bola começando. E é claro que a gente vai falar da vitória suada do Atlético. É um pouco menos suada, mas também foi do América. Na tela da Band, com o grande Fala Guedes. Não foi nada fácil para Atlético e América na Copa do Brasil. No Rio, o Coelho partiu para cima do Nova Iguaçu. Primeiro tempo, só deu América, sem chances para os cariocas. E na volta do segundo tempo, Juninho só escorou para Adson marcar o primeiro gol como profissional. Juninho teve a chance de ampliar, mas se embolou todo na finalização. O Nova Iguaçu não deu bobeira. Andrei, no rebote, empatou. Aí teve início o drama. Danilo Avelar tomou o segundo amarelo. Mesmo com um a menos, o América foi para cima. E na confusão, o gol contra, para selar a vantagem do Coelhão. O América não fez um bom jogo, mas a gente sabia que hoje seria um jogo difícil. A gente vem de uma derrota no final de semana que emocionalmente nos deixou um pouco longe daquilo que é o ideal para uma equipe entrar em campo. Nós sabíamos que seria difícil o primeiro jogo após essa final de campeonato, então por isso não é de se estranhar que não tenha tido um bom aproveitamento, embora a equipe tenha desperdiçado algumas oportunidades interessantes de gol. O Galo seguiu o exemplo do Coelho e também partiu para cima. Chances não faltaram, só que a finalização, na hora de completar a jogada, estava deixando a desejar. No segundo tempo, foi o Brasil quem mostrou sua cara e João Marcos abriu o placar. O Galo devolveu na mesma moeda, com Batalha marcando o seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Aos 36 minutos, Johan é derrubado na área. Edna consulta o VAR, volta, marca o pênalti e Hulk salva a noite do torcedor atleticano. A gente sabe, não tem mais jogo fácil, não tem time bobo. Toda a equipe hoje é muito bem treinada, tem muito acesso ao nosso estilo de jogo, então cada vez nos propõe mais dificuldade. Antes do jogo de volta da Copa do Brasil, Atlético e América têm compromissos pelas competições continentais. O Galo viaja até Curitiba, onde enfrenta o Furacão pela Libertadores. Já o América vai para a Argentina, onde enfrentará o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. Nessa maratona de 6 jogos em 17 dias, é um salve-se quem puder. Trabalhar e jogar. Preparar para o próximo, porque sim, tem uma sequência de 5 jogos mais neste mês, mas tem 9 mais o mês que vem. Então, se olha muito longe para frente, nada. O próximo é nosso objetivo. O próximo, ganhar o próximo jogo. Independentemente de qual seja a competição. Eu sempre falo, né? O jogo mais importante é sempre o próximo. O jogo mais importante até hoje era esse, que acabou de acontecer. Agora o jogo mais importante é no final de semana contra o Vasco, iniciar o Brasileiro. A gente sabe que é uma competição muito difícil e iniciando bem, acho que é fundamental. Bom, a gente vai fazer meio que um saladão aqui a partir de agora para falar dos jogos. Vamos começar com o jogo do Mineirão. Atlético com dificuldade para vencer o Brasil de Pelotas. Sinceramente, o Brasil de Pelotas, o que? 7º colocado no estadual lá do Rio Grande do Sul, Série D do campeonato, D de dado, viu, gente, do Campeonato Brasileiro. Eu entendo que o Atlético precisa responder melhor às dificuldades impostas pelos adversários. Os adversários se fecham, marcam, o Atlético tem profunda dificuldade para sair da marcação, cria muito pouco e quando cria, perde muitos gols. E eu, sinceramente, não gostei do jogo, não gostei do placar, não gostei da postura do time e não gostei definitivamente da coletiva. Mais uma vez, a coisa tergiversou para gramado ruim, o gramado realmente está uma grande porcaria, um gramado ruim, a porca que foi, que é um absurdo também, né? Uma porca que encontraram, não é porca, não é suíno, não. Uma porca. Não, uma senhora porca. É uma senhora porca, inclusive. Se rala o joelho ali, dá tétano, né?
Porque toda enferrujada e tal. Nossa Senhora, agora nem pensar nisso. Então é o seguinte, mas aí fica esse negócio, gramado ruim para os dois, e a dificuldade que o Brasil de Pelotas impôs realmente me chamou a atenção. Eu entendo que o elenco precisa responder, o trabalho do Cudê / elenco, precisam responder mais e melhor ao que está sendo demonstrado. Thiago Fernandes, boa tarde, Thiaguinho. Boa tarde. Boa tarde, HG, Boa tarde. amigos. Cara, eu assino embaixo aí de tudo que você disse. Acho que o Atlético, Caseiro, ele começa até razoavelmente bem no jogo de ontem. Cria algumas boas oportunidades, tem bola na trave do Hulk numa cobrança de falta, uma chance do Fux num cruzamento na grande área. Só que isso não foi o suficiente, né, HG? O Atlético precisa de mais que isso. Precisa mostrar mais que isso. Eu acho que o gramado ruim, ele atrapalha mais o Atlético do que o Brasil de Pelotas. E ontem os jogadores reclamaram bastante do gramado, o Hulk reclamou, o Everson reclamou, tem a questão da boca. É uma vergonha que tudo isso tenha acontecido no gramado do Mineirão. E aí a administradora do estádio precisa se explicar em relação a isso. Sobre o jogo em si, eu acho que o Atlético precisa melhorar, cara. E eu vou bater na tecla do que eu tenho falado aqui constantemente. O Atlético, coincidentemente ou não, fez os seus 2 gols quando jogava com os 2 extremos, os 2 pontas. Quando o Pavon estava aberto pela esquerda e o Pedrinho aberto pela direita. O próprio Cudê falou isso na coletiva. Então, por que, Cudê, o senhor insiste em jogar sem os 2 pontas? Qual que é a justificativa? Porque não tem justificativa para mim. Quando o time joga com 2 pontas, ele faz gol, ele joga melhor, ele cria, ele tem a melhor atuação da temporada, mesmo que sejam só 45 minutos. Ele tem os gols contra o Brasil de Pelotas, ele é um time mais criativo, ele é um time melhor. Então, por qual motivo, Cudê? O que te faz, o que te leva a crer que jogar no 4-1-3-2, que é chato pra caramba, o time não joga porcaria nenhuma, é melhor pra esse elenco do Atlético? O que leva a crer? Porque, cara, nós estamos vendo. Eu tô vendo, o Elton tá vendo, o Alê tá vendo, o HG tá vendo, o Valu tá vendo. Tá todo mundo vendo. Só o Cudê que não. Só o cara que tem que ver. da sua, tá? Só o cara que tem que ver. Epa! O cara que tem que assistir ao jogo e fazer a mudança, não faz. Ele insiste na mesma formação. E não dá certo. Não dá certo. E aí faz isso todas as vezes. Então, assim, eu não sei o que o Cudê pensa, qual que é a ideia dele de jogo. Porque se a ideia de jogo dele é que o Atlético não consiga vencer o Brasil de Pelotas dentro de casa, ele está indo no caminho certo. 4-1-3-2 é o ideal. Agora, se ele acha que é possível vencer o Brasil de Pelotas com a diferença técnica que existe entre os 2 elencos, cara, faz o simples. Cudê, faça o simples. Você fazendo o simples, o Atlético joga muito melhor. Bom, o Valu se manifestou veementemente deu no meio. Enquanto o Slot comentava. Valu, você disse, eu tenho uma opinião um pouco diferente ou é muito diferente? Eu acho que é bastante diferente. Boa tarde, Everton Boa tarde. e amigos. É o seguinte, eu não me apego nessa questão de 4-4-2, 3-5-2. Tem gente que, por exemplo, coloca que um time com 3 zagueiros vai ser defensivo. Eu não penso dessa forma. O que eu acho que, depois do jogo contra o Milionários, o Atlético, o segundo tempo especificamente, o Atlético não evoluiu. E aí eu penso o seguinte, isso não necessariamente, a minha opinião, respeito a do Thiago, não necessariamente passa por 4-1-3-2, 4-3-3, 3-5-2. O Cudê tem que arregaçar as mangas, como ele disse naquela coletiva na quinta-feira passada, que trabalha todos os dias. Ele precisa de trabalhar mais e melhor, eu diria. Porque o Atlético vai enfrentar vários adversários, como o Brasil de Pelotas. Eu, tirando o Fluminense do Diniz, não vejo um time que vai vir para o Mineirão e até mesmo times dentro dos seus domínios. O Atlético vai jogar contra o Alianza Lima no Peru. Alguém acha que o Alianza vai se jogar para cima do Atlético? Não. Então vai ser uma situação que ao longo da temporada vai acontecer muito de times estarem fechados. Então, assim, essa questão, e ele até falou um pouco na coletiva, o porquê de não começar necessariamente com 3 atacantes, eu entendi nas entrelinhas, o meu entendimento, é que ele não pode ficar refém de uma situação onde ele não possa alterar o jeito de jogar da equipe. Se ele entra com 3 atacantes e eventualmente os 3 atacantes não se dão bem, qual que é o próximo passo para ele modificar a equipe? Bom, só uma coisa, HG. Desculpa eu voltar e interromper o tempo do Elton e do Ale. Não quero atrapalhar. O Valu, eu entendo que ele diga isso, só que ele fica refém do que ele faz. Ele fica refém o tempo inteiro. E quando você vai enfrentar um time extremamente defensivo como o Brasil de Pelotas, se abre um ponta na esquerda, um ponta na direita, você abre a defesa do Brasil de Pelotas. Porque o lateral tem que sair para marcar. O lateral direito vai ter que dar combate no ponta esquerda. O lateral esquerdo vai dar combate no ponta direita. Isso abre a defesa. Quando você joga na formação que ele joga, que tem 3 caras atrás dos 2 atacantes,
Não dá. Todo mundo tá no meio. O time do Brasil de Pelotas, no segundo tempo, depois que fez o gol, ficou todo atrás da bola. Todo mundo atrás da bola. O centroavante jogava atrás da linha da bola. E aí, cara, quando você joga fechado e insiste em jogar fechado, não se entra numa defesa bem armada. E mesmo que eu nem acho que a defesa do Brasil de Pelotas era tão bem armada assim. É porque da forma que o Kudê gosta de jogar e enxerga o jogo, não dá pra entrar em boas retrancas ou em qualquer retranca que seja. E isso ficou claro pra mim ontem. Mais uma vez, ele insiste num esquema que ele não consegue entrar numa retranca. E aí quando ele muda, quando ele simplesmente abre mão do que ele acha que é o certo, o time rende. Daqui a pouco nós vamos continuar essa discussão. O Elton tá louco pra falar, o Alê também. Não dá. Mas o que não dá também é o cabelo do Kudê que não tá legal, Francis Arantes. Vem pra cá, meus amigos, vamos falar Maria, de rejuvenesce. Nessa discussão, Ô, Francis, me diz uma coisa, o cabelo do Kudê tá estranho. Tá, já uma vaca lambeu. Eu acho que não é só o cabelo, né? Vamos cuidar disso. Vamos cuidar do cabelo de todo mundo. E me perguntaram esses dias, Hector, por que a Rejuvenesce faz um acompanhamento médico por um ano? Por quê? Porque lá na Rejuvenesce nós não preocupamos somente em realizar o seu transplante capilar. Nós preocupamos na solução da calvície. Por isso que nós somos uma clínica completa, a clínica que mais realiza transplantes capilares em Minas Gerais e olha lá se não for do Brasil, com essa estrutura que você está vendo na sua tela. Temos um orgulho de falar... Ah, você viu, Samuca, né? Temos um orgulho de falar que somos mineiros e estamos realizando um procedimento de altíssimo nível. E como você está vendo aí agora na sua telinha, é um exemplo do que nós podemos fazer além do transplante capilar. São técnicas para desenvolver o seu fio, para induzir o crescimento, o fortalecimento. Um exemplo como esse agora está aparecendo, pode ser amanhã você aparecendo aqui na telinha. Por isso, entre em contato agora, 3195-8000. Não se esqueça que você contratando agora, esse mês, o transplante capilar, você tem a oportunidade de participar dessa promoção, dessa linda promoção. Você mais um acompanhante em Gramado, hotel e aéreo, tudo pago por nossa conta. Basta você, com a câmera do telefone celular, clicar no QR Code que está aí na telinha, entender um pouquinho das regras, enviar as suas fotos, como está aparecendo para você, para o 3195-8000 e entender por que a clínica Rejuvenesce é referência em transplante capilar em Belo Horizonte, Minas e no Brasil. E você é uma referência em generosidade. Você é meu E você mora no meu coração. Grande Francis Arantes. Beijo a todos que inclusive estará comigo no nosso novo programa, eu conto daqui a pouco. Vou te entrevistar no Saúde e Soluções aqui em breve na Band, que é o nosso novo programa. Um beijo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. Grande Francis Arantes. Meus queridos, o Alê, eu sinto que a cada rodada, que a cada novo jogo do Atlético, você chega aqui mais careca. Tá precisando ir na Rejuvenesce, Alê. Na verdade, eu não tenho cabelo mesmo. Tá perdendo, mas isso é raiva do que você tá vendo? Não. Mas o pouco que eu tinha foi uma opção que... olha quem tá ali. Olha, esse A loja do Mito, isso aí fica foge. bonito, hein, cara? Parceria com Zé Carretilha. A estética me abandonou. Eu dei WO na estética, né? E aí eu retribuí abandonando ela. Então eu não vou mais me cuidar, ok? Esteticamente falando, não há mais possibilidades para mim. Não tem mais recurso. Não tem mais para onde fugir. É isso aí que tem e tá bom. O Atlético tem para onde fugir? Tem muito. O Kudê tem o que fazer? Tem que fazer. Com o elenco que tem, eu tenho que contratar. Aliás, eu acho que ontem foi um pouco constrangedora a entrevista dele, só para responder a pergunta do Valu. Ele tem... Se ele sai jogando com o time bom, parece que ele tem que sair jogando com o time ruim para depois botar o bom. Né? É uma estratégia para falar que é bom? Estratégia de, sei lá. Mas melhorou com o dedo do treinador. Se ele sai jogando com 3 atacantes, como é que o time se comportou melhor? Ele tinha várias alternativas, Valu, para te responder e responder o próprio Kudê. Ele pode tirar o volante, ele pode colocar, como ele colocou o Patrick na lateral. Se ele for corajoso, coisa que eu acho muito difícil, como o Fernando Diniz, ele tira o zagueiro. Ele tira o zagueiro e coloca um cara para criar ali. Várias vezes o Fluminense faz isso com o André, por exemplo. Então, assim, tem muitas alternativas. Não vai falar, não, eu saí jogando no esquema tradicional porque só tinha 3 atacantes e depois eu não tinha para onde fugir se o time precisasse ser mais ofensivo. Tem. Tá? Outra coisa que ele falou, que a repórter perguntou, que eu não sei o nome, falou assim, mas você não... A repórter perguntou para ele. Falou assim, mas esse esquema aí, meu irmão, fez a mesma coisa que o Thiago fez.
Aí ele falou, vocês reclamam que se não coloca o moleque da base, quem que falou de moleque da base? Falamos do esquema. Se ele coloca o Isaac, vamos supor que o Hulk não está disponível, né? Coloca o Isaac de centroavante e 2 pontas, coloca o Pavon para aquilo que ele foi contratado. O Pavon ontem teve uma chance de jogar onde ele ganhou dinheiro, que é no lado esquerdo. Que ele dá aquele, sabe, balança, vem pro pé direito e solta o sapato. Ele fez isso uma vez, a outra vez sofreu a falta. Teve a chance de sair jogando naquela função. Ele poderia ter matado o jogo no 3-1 naquela bola que o Pedrinho, que ele infiltrou ali mais pelo lado esquerdo. O Pedrinho, também. alguém tem alguma dúvida? Alguém, qualquer pessoa. Não tem. Não tem? Lado direito. É isso, entendeu? Que meio óbvio, né, Léo? Poxa vida, meu. Agora, Ô, Cudê! Presta atenção no Alê! E não adianta o Cudê, que aí foi realmente bem, assim, pra mim ficou... Ele querendo ser amigão, ele querendo ser um amigão na entrevista. Mais que tá tudo bem. Aí a outra repórter perguntou, porque foi perguntado. Ô, Cudê, o que você tem a dizer da reunião? Que ficou muito claro para todo mundo. Foi a Laura lá da Globo. Parabéns. Ô, Cudê, o que você tem a dizer da reunião que os caras iam te mandar embora, não te mandaram embora por causa da multa? Não, já falei sobre isso. Não falou! Você não falou sobre isso. Você não falou sobre isso. Então vamos dar as respostas com a pergunta que tem aí, meu. Senão é loucura. Agora, a outra, quer que outra que ele falou? O que é? É difícil jogar depois do título. Ué, mas... Espera um pouquinho. Fluminense e Paysandu. Campeão. Fluminense, 3-0. Campeão. Fortaleza e Águia do meu. 6-1. Palmeiras. Campeão, 4-2. Só que esse time que ele jogou... Falou do Fluminense, falou, né? Falou. Fluminense. Falou, foi o primeiro. É o time da Série D, coitado. O Brasil de Pelotas tem nada a ver com essa história. Jogou o que ele pode jogar. Os caras, coitado, meu. Parecia o No Limite, aquela moça. Os caras tudo com câimbra, eles não aguentam correr, eles não, sabe? Não tem condição. Morrendo de câimbra. Então, aí o que vai acontecer agora? O quê? Vasco, Furacão pela Libertadores, jogo não é muito importante. Santos, e aí eles vão ter que jogar lá em Pelotas. O Santos é fora, né, Joe? E jogar lá em Pelotas. 1-0 vai pro pênalti. Você sabe que lá em Pelotas o couro come, né? O estádio lá... Não, inclusive hoje conversando com o Chico Garcia. O Chico falou assim, Everton, o Atlético tem time para chegar lá e ganhar e bem. Porque o time do Brasil lá vai sair pro jogo. Vai dar apesar do cu dele? Agora, não. Ele falou assim, mas é uma pressão, que é uma fumaça. O que era para fazer? Eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se eu concordo. O Brasil de Pelotas é o time menos forte que o Atlético vai enfrentar no Mineirão daqui até o final do ano. A não ser que a Copa do Brasil lhe dê um sorteio de um time que não tem série. Mas o Aliança Lima é mais forte que o Brasil. O time do Campeonato Brasileiro da Série A são mais fortes, concorda? Sim. Então é o time mais fraco que o Atlético pegou no Mineirão até o fim do ano. Esse jogo era para fazer, sabe o seguinte? Fazer um resultado confortável, que os caras nem vão para Pelota. Nem levam o Hulk para Pelota. Agora, se perder de 1-0, irmão, vai pro pênalti. E aí? Rapaz, porque é o seguinte, veja bem. Aqui é um ponto convergente também de que nós gostaríamos. A gente gosta de um trabalho que tenha sequência. Aqui ninguém acha o Cudê um treinador ruim. Ninguém acha. Ninguém nunca chegou aqui, desde o início da chegada do Cudê, e falou assim: olha, eu tenho algumas ressalvas com o trabalho do Cudê. Ninguém. O que nós criticamos na semana passada foi a forma que ele conduziu a coletiva, isso, e a produtividade do time. Ontem, mesmo com a vitória, você tem o direito de tratar, Elton, do poder de reação. Mas, convenhamos, você reagir contra um adversário de Série D do Campeonato Brasileiro, jogando sob seus domínios, falar que o problema é o gramado, que o primeiro jogo depois do título de domingo muda o comportamento do time, eu sinceramente não caio nessa não. O que tem me preocupado bastante é a pouca evolução do time do Atlético, jogo após jogo. Mas o que você acha? Por que você acha que isso acontece? Então, aí é a capacidade do treinador e também sair de algumas amarras que ele tem. Essa colocação que a gente tem batido na tecla, da questão do posicionamento dele, da utilização de 2 atacantes, ele está sendo engolido, na maioria das vezes, pelo sistema defensivo do adversário. E isso é uma preocupação. E outra,
quando ele tem que já ficar colocando uma carta na manga para o que ele vai fazer no segundo tempo para fazer uma alteração, isso também me preocupa. O treinador, ele tem que ter a capacidade de mudar um jogo aos 10 do primeiro tempo como aos 80. São 90 minutos de trabalho. E aí ele tem que saber mudar um jogo aos 10 e aos 80. O ter uma cartinha na manga para fazer uma alteração, isso me incomoda. Quando ele vê que o Brasil de Pelotas tinha encaixotado a equipe do Atlético no sistema ofensivo, ele tem que pegar e fazer uma alteração, ele tem que fazer uma mudança. Tem que mudar mesmo que seja movimentações na peça, no tabuleiro de xadrez. E isso não tem acontecido. Então, essa pouca evolução do Atlético é o que tem mais me preocupado hoje. Qual é o meu esquema de jogo preferido? Pergunta pra mim. O seu esquema? É. Ué, 4-3-3? Não sei. Eu não sei. Precisa ver o jogador que eu tenho para aquele jogo. Precisa ver o adversário que eu vou enfrentar. Então, vou te devolver a pergunta. Com o elenco que o Cudê tem, dá para jogar no 4-3-3 com 2 extremos? Não, ontem não tinha como não jogar. Ontem não tinha como não jogar. Se você ainda tem Hulk e Paulinho, se você tem Hulk e Kardec e Paulinho, eu não concordo. Eu não concordo. Mas ontem, você tira o Pavon, você tira o Johan, você tira o Zaratio, para colocar o menino, coitado do Isaac, para enfiar, para funilar o jogo, para jogar para defesa adversária. Não, ele tem que jogar de acordo com o que o adversário pede, o que ele tem na mão. Ele não pode falar, meu esquema é esse e dane-se o mundo. Acabou. É muito cômodo o que ele está fazendo. Da forma que ele está fazendo, está se tornando um pouco cômodo. Agora, e óbvio. E eu queria ver o treinador do Brasil de Pelotas, o Thiago, falar que ele está sem centroavante, está sem coisa. Porque o elenco do Atlético agora é pior do que o do Pelotas? Não dá para ganhar do Pelotas? No jogo, Ale, o meu incômodo é que ele me parece muitas vezes um cara inflexível. E precisa ser mais flexível. É o mesmo incômodo que eu apontava aqui, que eu achava ruim quando tinha o Paulo Pessolano jogando com os 3 zagueiros no Cruzeiro. Me incomodava nessa temporada. Me incomoda o Cudê jogar dessa forma. Eu acho que, cara, ser flexível é virtude. Reconhecer que uma coisa não tem dado certo é virtude. Não é erro. Cara, olha, isso aqui é um caminho que eu sigo há anos, é um caminho que me agrada, mas não tem dado certo. Com o elenco que eu tenho à disposição, não dá certo. E, cara, ele vai bater nessa tecla até o meio do ano, no mínimo. E não vai dar certo. E vai continuar da mesma forma. E aí, cara, eu vou começar a ter ressalvas, HG. Porque antes eu não tinha essas ressalvas com o trabalho do Cudê. Eu começo a ter. Porque se o cara... Mas isso é absolutamente normal. É absolutamente normal. Sabe por quê? Porque ontem eu estava conversando com uma pessoa do Atlético, porque eu critiquei muito a forma que o Atlético gerenciou essa crise, né? E aí me referi, inclusive, à comunicação e tal. Ou ao comando da comunicação e tal. Depois eu quero até falar sobre isso. E eu estava conversando com essa pessoa sobre o seguinte. Cada vez mais, Elton e amigos, nós temos menos acesso às coisas do dia a dia. Sim. Antes você tinha um setorista lá que acompanhava treino, treinou assim, assado. Então os caras acham que isso era uma arma para o adversário. É curioso que o nosso futebol até caiu, a gente reduziu a nossa qualidade, se podemos dizer assim, quando acharam que isso era o grande problema, né? Embora aqui no continente a gente esteja ganhando a Libertadores mais que os estrangeiros e tal. Mas enfim, isso é outra história. Então eu conversando e falei assim, olha, e ele disse, essa pessoa do Atlético, eu entendo vocês têm muito pouco contato. O que é o que... Qual o seu ponto de referência sobre o trabalho do treinador? É o jogo. É só o jogo. E aí, o que os jogos do Atlético têm te mostrado? Poxa, nada. É isso que eu tô falando. Você falou a respeito de que você vai começar a duvidar do trabalho, que você acreditava bastante. Da capacidade. É por causa disso, Thiago. Você não vê evolução. Você foi lá no jogo contra... Que jogo que é aquele que a gente trabalhou? O jogo contra o Cruzeiro. Aí você viu um Atlético. Você voltou lá contra o jogo contra o Carabobo. Eu fui esses últimos 3 comentando isso. Aí você foi lá contra o Milionários. Um Atlético. E você não vê a evolução acompanhar o Atlético. Você vê, às vezes, um time petrificado, que não te passa aquela emoção de pegar. Não, o de não te passar a confiança que algo vai virar, que algo vai acontecer. Então, assim, é essa a preocupação do torcedor, é o de você olhar para o time em campo e não ver a possibilidade de ter a confiança de que aquele time vai virar. Hoje o Atlético ele está praticamente petrificado em uma ideia.
É esse o meu Me pensamento. incomoda também, Elton. Eu acho que isso é muito ruim pro Atlético, cara. Muito ruim, muito ruim. Não é. É maléfico. Pera que você vai falar. Não, eu já Deixa falei eu só demais falar, hoje. dar um recado aqui. Que você Parou? Parei, deixar você falar. O Elton teve um contravapor mesmo. Eu achei que o Elton estava começando a Fico infartar. preocupado com Coisa você. estranha. Espaço. Você te arrancou de terceira marcha. preocupado com você. É porque eu ia falar uma palavra e mudei a ideia. Mas se você for ter um piripaque, é aqui no ao vivo. É melhor, porque Eu vi o depois da PVC clique, viriliza, dá- viraliza. Virnalize. Era uma banda daqui. Era uma banda daqui. Eu lembro, Virnalize. eu lembro.